Lição 4. Deus é triuno. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Leitura diária. Segunda, Gênesis 1, verso 1. Os primeiros vislumbres da Trindade. Os primeiros vislumbres da Trindade. Terça, Isaías 63, versos 8 ao 10. Javé, o anjo de sua face e o espírito de sua santidade são distinguíveis como três pessoas. Quarta, 1 Coríntios 12, versos 4 ao 6. O Deus triuno presente na distribuição dos dons espirituais. Quarta, 2 Coríntios 13, verso 13. A Santíssima Trindade presente na bênção apostólica. Sexta, Efésios 4, versos 4 ao 6. Três pessoas. Pai é Pai, Filho é Filho e Espírito Santo é Espírito Santo. Sábado, 1 Pedro 1, verso 2. A Trindade atua na obra da salvação. Leitura bíblica em classe, Mateus 3, versos 15 ao 17, capítulo 28, versos 19 e 20. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Comentário, introdução. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a Igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Tópico 1. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Ponto 1. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, Deuteronômio 6,4, 2 Reis 19,15, Neemias 9,6, Salmo 83,18, 86,10, é o mesmo Deus do Novo Testamento, Marcos 12, 29 ao 32. A. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, Filipenses 2,11. Da mesma forma ao Filho, Colossenses 2,9, e ao Espírito Santo, Atos 5, 3 e 4. B. Cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, as quatro consoantes do nome divino Yahvé, Yahweh, Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, Salmo 110, 1, ao Filho, Isaías 40, 3, Mateus 3, 3, e ao Espírito Santo, Ezequiel 8, 1 e 3. No entanto, aplica-se à Trindade, Deuteronômio 6, 4, Salmo 83, 18. C. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Gênesis 2:24. O termo echad, em Deuteronômio 6,4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Ponto 2. Evidência no Antigo Testamento.
Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3, 22. E o Senhor disse: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11, 6 e 7. E não para por aí. Em Isaías 63, 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo de sua face. Ponto 3. Revelada no Novo Testamento. Revelada no Novo Testamento. A trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. A trindade em si mesma. A base bíblica da trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, Mateus 28, 19, na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 4 ao 6, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, 2 Coríntios 13, 13, na unidade da igreja, Efésios 4, 4 ao 6, na obra da salvação, 1 Pedro 1, 2, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a trindade, Filipenses 3, 3. B. A trindade dos credos. A trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Tópico 2. As heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição, trataremos do unicismo. Ponto 1. O unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Praxeas e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente, em três pessoas distintas. Mateus 3, 16, 17, 1 Pedro 1, 2. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. Ponto 2. A verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Mateus 3,16. Diversas vezes, Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra. João 8,16, 17 e 17,3. Embora sejam eles o mesmo Deus, João 10,30. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa, Mateus 20, 23, Mateus 26, 39 e 42. Também nos seus discursos, João 5, 18 ao 23, 8, 19, 10, 18, 11, 41, 42. E na oração sacerdotal, em João 17. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa, João 14, 16, 26. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai, segundo João 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Tópico 3. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Ponto 1. O problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais
que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e, por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. João 10:30. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Mateus 11:27. Ponto 2. Uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, Mateus 7, 21-23. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden, Jeremias 17:9, e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina, e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito, 2 Pedro 1:19, João 16:13. Ponto 3. A posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. 3.2. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, 2 Coríntios 11:4. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão, 2 João 10:11. Conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Amém.